Você não está confuso por acaso. Essa sensação estranha de dúvida, esse peso silencioso no coração, esse desconforto que aparece mesmo quando tudo parece certo, não é fraqueza, nem falta de fé. É um sinal. Deus raramente começa falando com respostas claras. Na maioria das vezes, ele começa falando com inquietação, porque quando algo não vem dele, a alma percebe antes da mente. E talvez o que mais te angustia hoje não seja não saber quem é a pessoa certa, mas sentir que algo não se encaixa e não conseguir explicar por quê. Você ora, pede direção, pede clareza, mas a resposta não vem do jeito que você espera. E isso cansa. Só que existe uma verdade que quase ninguém te conta. Quando Deus quer te proteger, Ele primeiro te tira o conforto da certeza falsa. Ele permite o incômodo para evitar um aprisionamento maior depois. Se você sente essa tensão por dentro, é porque o céu já está tentando te conduzir para fora de algo que você ainda não consegue enxergar por inteiro. Fica aqui comigo, porque entender isso muda completamente a forma como você escuta a voz de Deus. O primeiro grande erro que quase todo mundo comete é fazer a pergunta errada. A gente insiste em perguntar, Deus, quem é a pessoa certa? Enquanto Deus está trabalhando silenciosamente em outra pergunta muito mais profunda. Quem você está se tornando enquanto espera? O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele não se recusa a responder por indiferença, mas por cuidado. Porque revelar alguém antes de você estar alinhado pode te levar a depender da pessoa e não dele. E quando isso acontece, o relacionamento vira substituto de Deus, não extensão do propósito. Muitas vezes, a pressa em ter alguém nasce do medo de ficar sozinho, e esse medo distorce o discernimento. A gente começa a chamar carência de conexão, apego de amor, familiaridade de paz. Só que Deus não confirma nada que nasce da ansiedade. Quando ele se cala, é porque ainda está ajustando o terreno interno. Ele trabalha primeiro no tempo, depois na pessoa. Primeiro no caráter, depois no encontro. Enquanto você tenta arrancar uma resposta do céu, Deus está te preparando para não confundir desejo com direção. E se você não entende isso agora, corre o risco de forçar uma resposta que não veio dele. Existe um motivo pelo qual Deus muitas vezes não responde do jeito que você espera. Não é castigo, não é distância, não é teste de paciência. É proteção. Quando existe dependência emocional envolvida, o discernimento espiritual fica comprometido. A alma começa a desejar tanto uma resposta que passa a interpretar qualquer sinal como confirmação. E é aí que mora o perigo. O desejo sabe imitar a voz de Deus quando o coração está carente. Você sente algo forte, intenso, confortável e chama isso de direção divina. Mas intensidade nunca foi critério do céu. A Bíblia é clara ao mostrar que o coração humano pode enganar, especialmente quando quer muito algo. Por isso Deus segura a revelação, porque se Ele mostrasse antes do tempo, você poderia se apegar à pessoa e não ao propósito. Deus nunca revela aquilo que vai te escravizar emocionalmente. Se a resposta viesse enquanto você ainda precisa que alguém te complete, essa pessoa ocuparia um lugar que só Deus deveria ocupar. E tudo que ocupa esse lugar vira ídolo, mesmo sem intenção. Por isso o céu prefere o silêncio ao erro. Prefere te ver desconfortável por um tempo do que preso por anos. A demora não é negação, é maturação. Deus está observando se você consegue permanecer inteiro, sem depender da presença de alguém para se sentir seguro, validado ou amado. Ele está tratando a raiz antes de mostrar o fruto. Existe uma diferença grande entre querer alguém e estar pronto para caminhar com alguém. Quando o desejo é maior que a obediência, a clareza se perde. Quando a urgência fala mais alto que a fé, a confusão aumenta. É por isso que Deus trabalha no invisível.
Ele ajusta emoções, cura feridas antigas, desmonta expectativas irreais e ensina você a ouvir com o espírito, não com a carência. Quanto mais você tenta acelerar esse processo, mais distante a resposta parece ficar. Mas quando você entende que o silêncio também é uma forma de cuidado, algo começa a mudar por dentro. E é exatamente nesse ponto que surgem os bloqueios invisíveis que impedem você de enxergar com clareza. Existem bloqueios que não aparecem nas atitudes, mas dominam o coração em silêncio. Eles não gritam, não chamam atenção, mas distorcem completamente a forma como você interpreta a vontade de Deus. Um deles é o medo de ficar sozinho. Não o medo consciente, aquele que você admite, mas o medo disfarçado de pressa, de apego rápido, de necessidade constante de presença. Quando esse medo governa, você começa a aceitar menos do que merece espiritualmente, só para não lidar com o vazio. Outro bloqueio comum é a necessidade de validação. Quando você precisa que alguém te escolha para se sentir escolhido por Deus, qualquer atenção vira sinal, qualquer cuidado vira promessa, qualquer migalha vira esperança. Há também o erro silencioso de tentar curar feridas antigas através de um relacionamento novo. Você não percebe, mas passa a usar a outra pessoa como anestesia para dores que Deus quer tratar na raiz. E o problema é que nada que começa como fuga termina como propósito. Existe ainda um engano muito sutil, confundir paz com familiaridade. Aquilo que é parecido com padrões antigos parece confortável, mas conforto não é confirmação. Às vezes, o que parece paz é apenas algo conhecido que não te confronta, não te estica, não te leva para mais perto de Deus. E discernimento exige confronto. Esses bloqueios não fazem de você fraco, fazem de você humano. Deus não expõe isso para te envergonhar, mas para te libertar. Ele sabe que enquanto essas áreas estiverem ativas, qualquer resposta clara seria mal interpretada. Por isso, antes de mostrar alguém, Ele mostra você. Antes de alinhar caminhos, Ele alinha o coração. E quando esses bloqueios começam a cair, algo muito importante acontece. Você para de pedir sinais e começa a perceber padrões. Você deixa de buscar emoção e passa a buscar alinhamento. É nesse ponto que Deus começa a mostrar, não com palavras, mas com movimentos. E entender isso é essencial para reconhecer como Ele realmente revela a pessoa certa. Deus quase nunca revela do jeito que a gente espera. Ele não costuma apontar nomes, nem enviar sinais espetaculares, nem criar coincidências cinematográficas para confirmar algo tão sério. O modo como Deus mostra é mais profundo e, por isso mesmo, mais seguro. Ele trabalha por alinhamento. Quando algo vem dele, não gera confusão contínua, não exige esforço para se sustentar e não te afasta da sua essência espiritual. Deus mostra mais pelo que Ele remove do que pelo que Ele adiciona. Às vezes, Ele cria distância. Às vezes, permite o silêncio. Às vezes, deixa máscaras caírem. Não para punir ninguém, mas para proteger você. Enquanto você espera uma resposta direta, Deus está observando como seu espírito reage aos processos. Se algo começa a te afastar da oração, da sensibilidade espiritual, da clareza interior, isso já é uma resposta. Se uma presença gera mais ansiedade do que paz, mais dependência do que crescimento, mais confusão do que direção, isso também é resposta. Deus não grita, Ele ajusta, Ele não força, Ele organiza. E quanto mais você amadurece espiritualmente, mais fácil fica perceber isso. O discernimento não cresce quando a emoção aumenta, mas quando a confusão diminui. Existe um padrão claro no agir de Deus. Quando algo não vem dele, você precisa se explicar o tempo todo. Precisa justificar, racionalizar, convencer a si mesmo de que faz sentido. Quando vem dele, não exige defesa interna. Há uma coerência silenciosa.
uma clareza tranquila, um senso de continuidade. Deus mostra através da paz que permanece, não da emoção que oscila. Ele mostra através da constância, não da intensidade. Por isso, quem aprende a observar o próprio estado espiritual começa a enxergar com mais precisão do que quem vive pedindo sinais externos. Esse processo exige maturidade, porque tira de você o controle, obriga você a confiar mais no que está sendo moldado por dentro do que no que está acontecendo por fora. Mas quando você entende esse padrão, algo muda. Você para de tentar arrancar respostas do céu e começa a caminhar em sensibilidade. E é exatamente nesse ponto que acontece a virada mais importante. Quando Deus percebe que você não precisa mais de uma resposta para obedecer, Ele começa a preparar você para enxergar com clareza o que antes passava despercebido. E isso só acontece depois de uma mudança interna profunda. A clareza começa a surgir quando algo muda dentro de você. Não é quando aparece alguém novo, nem quando uma situação externa se resolve. É quando você para de negociar princípios para não perder pessoas. É quando a obediência passa a valer mais do que o medo de ficar sozinho. Deus não revela enquanto você ainda tenta adaptar a vontade dele às suas carências. A revelação vem quando você se rende de verdade, não como quem desiste, mas como quem confia. Existe uma diferença enorme entre entregar e abandonar. Entregar é dizer, eu não vou mais forçar caminhos que me afastam de ti. Abandonar é desistir de caminhar. Deus só responde a quem entrega. Quando essa mudança acontece, seu olhar fica mais limpo. Você começa a perceber o que antes ignorava. Aquilo que parecia pequeno começa a incomodar. Aquilo que parecia aceitável começa a perder força. Não porque você ficou mais exigente, mas porque ficou mais sensível. A obediência afina a escuta. Quanto mais você honra o que Deus já te mostrou, mais Ele confia em te mostrar o próximo passo. Discernimento não nasce de curiosidade, nasce de fidelidade. Quem respeita os limites do céu recebe clareza. Quem insiste em ultrapassá-los recebe confusão. Existe um ponto muito específico onde tudo começa a se organizar. É quando você entende que não precisa de alguém para se sentir completo, porque sua identidade já está firmada em Deus. Nesse lugar, você não corre atrás, não implora sinais, não força conexões. Você observa, você espera, você confia. E essa postura muda completamente o tipo de pessoa que se aproxima. O que vem sem alinhamento perde espaço. O que vem sem propósito não se sustenta. Deus começa a filtrar ao seu redor porque primeiro Ele filtrou dentro de você. Essa mudança interna é silenciosa, mas poderosa. Ela marca o fim da confusão e o início da autoridade espiritual. Não uma autoridade sobre pessoas, mas sobre si mesmo. E quando você chega nesse ponto, algo surpreendente acontece. A confirmação de Deus deixa de ser dramática. Ela se torna simples, clara e estável. E é exatamente sobre isso que você precisa entender agora, para não criar expectativas irreais e não confundir paz com emoção. Quando Deus confirma, não existe espetáculo. Não há urgência, nem pressão, nem aquela sensação de que tudo precisa acontecer agora ou vai se perder. A confirmação verdadeira não acelera o coração, ela estabiliza. Ela não gera euforia, gera direção. O que vem de Deus não cria causa emocional, não bagunça sua rotina espiritual, não exige que você abra mão da sua paz para manter alguém por perto. Pelo contrário, tudo começa a se organizar de forma natural. As conversas fluem sem esforço, as decisões não geram conflito interno, e você não precisa se convencer de que aquilo faz sentido. Faz sentido por si só. Um dos maiores enganos é achar que a pessoa certa chega trazendo uma avalanche de sentimentos intensos.
Isso pode até acontecer, mas não é critério de confirmação. O céu não trabalha com ansiedade. Quando Deus une caminhos, não há medo de perder, nem necessidade de provar nada, nem jogos emocionais. Existe segurança, existe constância, existe crescimento mútuo. A presença dessa pessoa não te afasta de quem você é em Deus, ela reforça. Você ora com mais liberdade, pensa com mais clareza e se sente mais inteiro, não dependente. A confirmação de Deus é silenciosa porque ela não precisa convencer ninguém. Ela se sustenta no tempo. Não nasce da carência, nasce do alinhamento. Não exige explicações longas, apenas coerência. É por isso que muita gente passa direto por ela, esperando algo mais intenso, mais chamativo, mais emocionante. Mas Deus confirma através da paz que permanece quando a emoção passa. Ele confirma quando tudo continua fazendo sentido, mesmo nos dias comuns, sem estímulo, sem expectativa. Se você precisa se esforçar demais para manter algo vivo, isso já é uma resposta. O que vem de Deus não sobrevive à base de força humana. Ele se mantém porque está enraizado no propósito. E quando você entende isso, deixa de correr atrás de confirmações e passa a reconhecer o que já está claro. Essa maturidade muda completamente sua forma de esperar. E é nesse ponto que você está pronto para ouvir a verdade mais profunda de todo esse processo. Aquela que liberta, mas também confronta, porque redefine completamente o que significa encontrar a pessoa certa. Existe uma verdade que quase ninguém quer encarar, porque ela desmonta expectativas e confronta fantasias. Deus não mostra a pessoa certa para te completar. Ele mostra depois que você já está inteiro nele. Enquanto você espera que alguém chegue para preencher vazios, Deus está trabalhando para que esses vazios não existam mais. Porque qualquer relação construída para suprir carência se torna peso com o tempo. Amor não foi criado para salvar ninguém. Amor foi criado para caminhar junto com quem já aprendeu a andar com Deus. Essa é a parte que dói um pouco, mas também é a que liberta. Muitas decepções não aconteceram porque você escolheu errado, mas porque você ainda estava incompleto espiritualmente. E Deus, na sua misericórdia, permitiu que essas conexões terminassem antes de se tornarem prisões. O céu nunca atrasou nada, o céu te poupou. Antes de unir caminhos, Deus prepara o solo. Antes de permitir encontros, Ele fortalece identidades. Porque um relacionamento alinhado não nasce da necessidade de ser amado, mas da capacidade de amar sem perder quem se é. Quando essa verdade se instala, algo muda profundamente. Você para de se perguntar por que as pessoas não ficam e começa a entender que algumas não ficaram porque não suportariam o peso do seu chamado. Você percebe que esperar não foi castigo, foi cuidado. Que as perdas não foram rejeição, foram livramento. E isso muda completamente sua relação com o tempo de Deus. A espera deixa de ser sofrimento e passa a ser preparação. A solidão deixa de ser vazio e passa a ser espaço de cura. Deus não atrasa promessas, Ele alinha pessoas, e Ele só faz isso quando você está pronto para reconhecer sem confundir, amar sem se perder e caminhar sem depender. Essa verdade não chega com barulho, ela chega com clareza. E quando chega, você entende que a pergunta nunca foi quem é a pessoa certa, mas quem você precisa ser para reconhecê-la quando ela aparecer. E agora que você entende isso, existe um posicionamento que precisa acontecer. Um momento silencioso, mas decisivo, onde tudo começa a se organizar de dentro para fora. Agora é você com você mesmo, sem pressa, sem respostas prontas, sem tentar agradar ninguém. Existe um ponto da jornada em que Deus não pede atitudes externas. Ele pede posicionamento interno. É o momento em que você para de pedir que Ele mude pessoas, situações ou cenários e começa a permitir que Ele ajuste o seu olhar. Esse
é um chamado silencioso. Não é para decidir nada agora, não é para cortar nada por impulso, não é para agir movido por emoção. É para se colocar diante de Deus com honestidade e dizer: eu não quero mais viver confuso, eu não quero mais forçar conexões, eu não quero mais interpretar sinais a partir do medo. Esse momento não exige palavras bonitas, exige verdade. Exige reconhecer onde você tem insistido, onde tem negociado limites, onde tem tentado acelerar processos. É aqui que a clareza começa a se firmar. Não porque tudo se resolve de uma vez, mas porque você escolhe parar de alimentar o que gera confusão. Quando você assume essa postura, algo muito importante acontece. A ansiedade perde força. A necessidade de resposta imediata diminui. O coração começa a descansar. E nesse descanso Deus trabalha. Esse posicionamento interno é como alinhar uma bússola. O caminho ainda pode não estar totalmente visível, mas a direção deixa de estar perdida. Você passa a perceber quando algo não se alinha sem precisar de sinais dramáticos. Você sente quando deve se afastar sem precisar de justificativas longas. E começa a reconhecer quando algo vem com paz, não com urgência. Deus honra esse tipo de postura, porque ela demonstra maturidade espiritual. Mostra que você confia mais no caráter dele do que na pressa do seu coração. Esse é um ponto decisivo, porque muda a forma como você entra no próximo capítulo. Não como alguém que espera ser escolhido, mas como alguém que já sabe quem é em Deus. E quando você chega aqui, a pergunta que fica não é mais sobre pessoas, é sobre alinhamento, sobre permanecer inteiro, sobre não voltar aos padrões antigos. E é exatamente com essa nova consciência que você precisa seguir adiante, carregando uma pergunta diferente daquela que te trouxe até aqui. Então deixa eu te entregar a última coisa que você precisa levar daqui. Não é uma resposta pronta, é uma pergunta melhor. Uma pergunta que continua trabalhando em você depois que o vídeo termina. Em vez de perguntar: Deus, quem é a pessoa certa? Comece a perguntar: o que precisa ser alinhado em mim para que eu reconheça sem dúvidas aquilo que vem de ti? Essa pergunta muda tudo, porque ela tira o foco da ansiedade e coloca o foco na transformação. Ela tira você da expectativa e te coloca na maturidade. Quando você carrega essa pergunta, suas decisões mudam, suas escolhas ficam mais conscientes. Você para de se apegar ao que é apenas confortável e começa a valorizar o que é verdadeiro. Você não aceita qualquer presença só para não ficar sozinho. Você não se perde tentando ser escolhido. Você permanece, e permanecer é um ato espiritual poderoso. Deus trabalha com quem permanece inteiro, não com quem se fragmenta para caber em relações. A pessoa certa não aparece para te salvar, nem para preencher lacunas, nem para ser resposta de carência. Ela aparece quando dois caminhos alinhados se encontram no tempo certo. E isso só acontece quando você aprende a caminhar em paz, mesmo enquanto espera. Se hoje você sente que algo começou a se organizar por dentro, que a confusão diminuiu, que o peso ficou mais leve, isso já é Deus trabalhando. Não apresse o que Ele está construindo. Não volte para padrões antigos por medo do silêncio. Confie no processo. O que vem de Deus não traz dúvida constante, não exige esforço para se sustentar, não compete com a sua fé. Vem com paz, vem com clareza, vem com propósito. E quando chegar, você não vai precisar se convencer, você vai reconhecer. Até lá, permaneça alinhado, permaneça inteiro, permaneça sensível. Porque o maior sinal de que Deus está te guiando não é a chegada de alguém, é a transformação que já está acontecendo dentro de você.